Bem-vindo ao podcast Casa Viva, Mensagens para a Vida. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Eu queria compartilhar com vocês essa manhã uma palavra muito especial de Deus que veio ao meu coração e meu desejo é que, de alguma forma, transborde também sobre o seu coração. E essa palavra tem a ver com a nossa vida, essa palavra tem a ver com a nossa rotina, com o nosso dia a dia. E quando nós olhamos para o nosso cotidiano, nós sabemos e nós reconhecemos que somos, especialmente neste tempo, marcados por notícias, por informações, por mensagens que chegam uma sobre a outra. Notícias que nos tocam e nos fazem sorrir. Mas, ao mesmo tempo, informações que nos tocam e nos fazem chorar. Notícias de pessoas que surgem entre nós porque sobre elas pousou o fôlego da vida. Ao mesmo tempo em que somos surpreendidos por notícias e por informações de pessoas que estavam entre nós e que partiram de entre nós. Notícias de pessoas que lutam a vida com as suas contingências, com seus desafios, e buscam se manter em pé, ao mesmo tempo em que tomamos ciência de outras notícias, de pessoas que se renderam, que se entregaram. Experiências que marcam o nosso dia, experiências que poderíamos aqui nomear como experiências de celebração, de alegria, de festa. Ao mesmo tempo em que, no mesmo dia, às vezes na mesma tarde, nós somos tocados, tomados e surpreendidos por notícias de dor, de injustiça. Notícias que, por vezes, sequer encontramos respostas e explicação. Esse é um resumo dos nossos dias. Um tempo marcado por alegrias, ao mesmo tempo, uma jornada que é marcada por lágrimas. E é justamente diante desta realidade que nos cerca, que nós denominamos vida, que fomos agraciados e presenteados com a palavra de Deus. Essa palavra viva, eficaz, imutável, ela nos foi entregue para que sejamos guiados, iluminados, para trafegar sobre a vida, para encarar a vida, como a vida é. E um dos textos que as Sagradas Escrituras nos oferecem como presente dos céus para encararmos a vida é um texto sapiencial que se encontra registrado lá no capítulo 3 do livro do Eclesiastes. E eu quero convidar você a acessar esse texto, seja aí por meio da Bíblia impressa, seja aí por meio da Bíblia digital. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Eu leio a partir do verso 1. O texto também será projetado para que você acompanhe a leitura que faço na nova versão internacional. E a partir deste texto, encontrarmos conselhos para vivermos uma vida bem vivida. Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, nova versão
Internacional. Diz-nos assim a palavra de Deus: para tudo há um tempo, e há uma ocasião para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de abraçar e tempo de se conter de abraçar. Tempo de buscar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e também tempo de paz. Essa é uma das passagens mais conhecidas que nós temos nas Sagradas Escrituras. E talvez por isso, por estarmos diante de um texto bem conhecido, seja também uma das perícopes bíblicas mais mal compreendidas. Porque quando nós lemos este texto do Kohelet, sabemos o seu nome, Salomão, surge uma pergunta inevitável. Como entender, como interpretar e como aplicar essas palavras à nossa vida? Será que o que Salomão está entregando para nós é a revelação de uma palavra para que tomemos ciência e aceitemos de que tudo aquilo que acontece na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa partida, já foi previamente definido por Deus? Será que é isso que está posto aqui? Que tudo o que acontece, acontece exatamente do jeito que Deus queria que acontecesse, naquele exato momento, daquela exata forma? Ao longo da história, muita gente olhou para esse escrito sapiencial e leu e interpretou essas palavras como se Deus tivesse determinado no calendário celeste o dia que você vai chorar, o dia que você vai se alegrar. Mas temos aprendido que nós precisamos caminhar diante da palavra de Deus e, diante desta palavra, amadurecermos a nossa fé. Sob a iluminação e sob a instrumentalidade do próprio Espírito Santo de Deus, que abre os nossos olhos e nos habilita a entender o que de fato está por detrás das palavras. Um dos grandes erros do nosso século é querer fazer uma leitura literal, ipsis do texto. E aí nós corremos grandes riscos de sermos tomados por nossa interpretação literal, afirmando que Deus disse aquilo que não necessariamente Ele estava dizendo. Parece-me que olhar para Eclesiastes 13 e fazer uma leitura literal não é uma forma adequada de nos aproximarmos deste texto. E por que que não é? Porque exatamente o último verso que lemos diz que existe tempo de amar e existe tempo de odiar. Espera aí. Se é um texto determinista, nós estamos, então, afirmando que há um momento pré-determinado em que Deus há de derramar sobre os nossos corações ódio.
essa parece não ser uma interpretação adequada deste texto, porque colide contra o caráter do nosso Deus. E não apenas isso. Parece não encontrar consonância com o restante do próprio livro do Eclesiastes. Por isso, o cuidado de não pensarmos um texto ou um trecho fora do seu contexto e, a partir daí, determinarmos pretextos. Por outro lado, a gente também não pode olhar para Eclesiastes capítulo 13 e colocar tudo na conta do acaso, já que Deus não determinou no calendário celeste tudo o que aconteceria do jeito que aconteceu sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Nós também não podemos colocar tudo na conta do acaso. Quando nós avançamos 8 capítulos no livro do Eclesiastes, lá no capítulo 9, verso de número 11, Salomão observa, e o texto está projetado, que nem sempre são os velozes que vencem a corrida. E na nossa jornada pela vida, vamos descobrir que nem sempre são os fortes que triunfam na guerra. Verdade. Pessoas justas são, por vezes, injustiçadas. Pessoas piedosas são, por vezes, esquecidas. Enquanto, do outro lado, e parece-me que, quando lemos essas palavras, elas foram redigidas esta semana, esses dias. Porque traz para nós a consciência de que há na nossa jornada pessoas injustas, impiedosas, mas cruéis, que se dão bem, que são celebradas. Então há uma dimensão da vida que, a partir do nosso ponto de vista, e nós já aprendemos que o ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto, as coisas são imprevisíveis. Não há como, e inclusive Salomão coloca o exemplo, determinarmos que quem corre mais rápido necessariamente será o vencedor. Que quem é mais forte necessariamente será o vencedor da guerra. Existe essa dimensão sobre a qual trafegamos que escapam do nosso controle, da nossa competência, da nossa compreensão. Nem sempre você e eu conseguiremos compreender uma causa evidente para aquilo que acontece na vida, na história. Inclusive sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. Não há como determinarmos o propósito oculto, motivador dos acontecimentos. E a gente precisa entender isso, para que consigamos, de forma saudável, andar pela vida e encontrarmos, e essa é a proposta da reflexão desta manhã, formas de vivermos bem essa vida. Mas também existe nessa jornada nossa as coisas que são inevitáveis. Queira você concordar ou não, vai acontecer. E Salomão, lá no capítulo 11, verso 3, traz exemplos para nós. Quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. No lugar em que essa árvore cair, ela vai ficar. Isso é lei da física. Se eu pegar esse aparelho e soltar, o que vai acontecer com ele? Ele vai subir? Não. Ele vai descer, mesmo que eu fique aqui com pensamento positivo. Vai subir, vai subir, vai subir. Se eu soltar, vai cair.
É inevitável. Quer ver uma outra coisa inevitável? Você e eu podemos ser exímios cuidadores da nossa saúde, da nossa vida, tomando cuidado com aquilo que a gente ingere, seja de forma alimentar, seja de forma psíquica, emocional. Mesmo que sejamos cuidadosos com a nossa vida e com a nossa saúde, tem algo que a gente não consegue evitar. E o que a gente não consegue evitar? É o efeito do crono sobre nós. O tempo vai passando. E o tempo vai gerando um peso sobre a nossa existência, de tal forma que vai nos marcando. Vamos envelhecendo. Vamos perdendo a habilidade. Vamos perdendo as forças. Até que chegar a um momento, caso não exista nenhum evento que nos surpreenda nessa jornada, vai chegar um exato momento em que não teremos sequer condições mais de manter o fôlego. Daremos o nosso último suspiro e fecharemos os nossos olhos para essa existência. E essas coisas todas, elas estão debaixo da soberania de Deus. O próprio Salomão diz, no capítulo 13, verso 11, Deus pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Há em você, há em mim, uma marca da eternidade. E quando que nós percebemos de forma clara essa marca da eternidade sobre nós? É na nossa luta para viver. Se tem um assunto que nos embrulha o estômago e que nos deixa desconfortáveis, é o assunto morte. E por que esse assunto nos incomoda tanto? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para a eternidade. Então, qualquer coisa que venha romper a existência é para nós um intruso. E a morte, na verdade, diz-nos as Sagradas Escrituras, é uma intrusa. Não é plano de Deus. É consequência da nossa arrogância, do nosso pecado. Está lá dentro de nós, essa fagulha, essa percepção da eternidade. E mesmo que tenhamos isso dentro de nós, ainda assim somos incapazes de conseguir ler o todo, de interpretar o todo. O que Deus fez lá no começo e o que há de acontecer lá no final das contas. Moisés afirma, lá em Deuteronômio 29, guarda esse texto no seu coração. As coisas encobertas, elas pertencem a Deus. O que Deus revelou, o que está exposto, já está aí. É o que nos compete, é o que nos alcança, é o que somos capazes de acolher e de entender. E o demais você deixa na conta de Deus, porque não temos competência de entender e interpretar o demais. Nem tudo obteremos explicação. Nem tudo Deus explica. Uma coisa que nós podemos afirmar e confiar é que tudo está debaixo dos olhos de Deus. Mas não necessariamente tudo que está debaixo dos olhos de Deus é acolhido, entendido e compreendido por nós. Então perceba o que Salomão está fazendo aqui. Ele não está tentando explicar como as coisas acontecem, não é esse o propósito dele. O que Salomão faz, ele faz isso com uma habilidade espetacular, porque já está na sua idade avançada, já viveu o que tinha que viver, já viu o que tinha que ver. E o que ele está fazendo é relatando exatamente aquilo que ele observou enquanto ele vivia. Eu vi isso, eu vi aquilo outro. E ao final da sua percepção, da sua análise, ele conclui, olha, a vida é formada por ciclo. É isso. Eu vivi tempo suficiente e observei a vida de tal forma que eu chego a uma conclusão.
há algumas estações que chegam ao fim. Nem tudo foi feito para durar para sempre. E o que nós precisamos diante dessa realidade exposta por Salomão a nós, na verdade é mais um lembrete, porque, creio, esse auditório e aqueles que nos ouvem nesta gravação, já percebemos isso. O que, na verdade, nós necessitamos é discernimento para exatamente reconhecer um ciclo que encerrou. Nós precisamos, em alguns momentos da nossa jornada, de coragem. Coragem para encerrar com sabedoria aquilo que tem que ser encerrado nas nossas vidas. E é caminhando entre esse inevitável que nós tratamos, entre o imprevisível e entre o mistério soberano da vontade de Deus, que Salomão nos entrega nesta manhã, a partir da leitura e da interpretação da sua palavra, 3 conselhos para que você e eu vivamos uma vida bem vivida. Primeiro conselho: perceba. Perceba qual é o tempo que você está vivendo. Perceba com nitidez, com clareza cognitiva, o momento em que você está. Perceba que Deus, perceba que a vida, perceba que as circunstâncias estão, de alguma forma, revelando algumas coisas para você. Você não pode andar pela vida, a vida leva eu. Vida deixa a vida me levar. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Há algo em você que te difere de todo o restante da criação, que é a capacidade cognitiva, sapiencial, de olhar, de entender, de interpretar, de questionar. E nós precisamos não apenas conservar isso, porque temos uma geração que já tem perdido isso. Os estudos atualizados da ciência humana já definiram essa geração nativa digital dos detentores do cérebro podre. A mente putrefata. Então, a nós, que somos ainda resíduos de uma geração que foi estimulada a pensar, a refletir, a questionar, que nós possamos, de fato, olhar para a vida e não aceitar aquilo que acontece conosco, sem, no mínimo, gerar em nós uma motivação, um esforço mental para entender, para compreender. Salomão diz no capítulo 7, verso 14, olhe para a sua vida. Quando os dias forem maus, quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Abra os seus olhos, olha para o momento no qual você está inserido. São tempos bons. São tempos de bonança, de paz, de alegria. Usufrua, divirta, se lambuza com isso aí. Por quê? Porque não há bem que sempre dure, não há mal que sempre perdure. Vai, inevitavelmente, surgir uma situação ou outra, como nós informamos na introdução dessa reflexão, notícias e acontecimentos que vão fazer com que aquele capítulo de alegria seja tomado de forma, às vezes, surpreendente por um novo capítulo de choro, de dor, de perda. E aí diz ele, quando chegarem esses dias, e quando esses dias forem ruins, considere, pare, reflita, aprenda.
Indague. O que eu tenho a ver com isso? Que parcela de responsabilidade eu tenho sobre isso que me esbarra neste exato momento? Porque Deus fez tanto uns quanto outros. Aproveite os dias bons. E quando chegarem os dias maus, e vão chegar, e não adianta bater 3 vezes, está amarrado em nome de Jesus, porque aqui não é a casa da mandinga gospel. A gente não faz boa cumba. Nós somos homens e mulheres dotados de um cognitivo de entender que enquanto estivermos sobre essa realidade chamada vida, nós estaremos sujeitos às contingências da vida. Significa que você, por amar a Jesus, por estar na igreja, por ser uma pessoa de bem, você estará isento e isenta das contingências da existência. Nós já cansamos de falar disso aqui. Um exemplo clarificado que gosto de utilizar para fundamentar essa afirmação é o próprio barco dos discípulos, contendo dentro dele a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado entre nós, que numa bela noite, navegando no mar da Galileia, é alvejado por uma tempestade, como qualquer outro barco naquela noite. Então não saia daqui tomado por essas mensagens gospel, coach, ultra, max, protetiva, que é entregue por aí de uma teologia triunfalista, empobrecida, quanto não diabólica, entregue, fazendo-nos entender e acreditar que basta reivindicar que os céus vão se mover em nosso favor. Vamos levantar e ir para a vida com maturidade, com a iluminação do Espírito Santo de Deus para entender que nós estamos sujeitos às contingências desta realidade. O próprio Jesus, o eterno, tem que experimentar, enquanto esteve entre nós, do fenômeno finitude. A morte o tocou. 3 dias o eterno ficou no mundo dos mortos. O Filho de Deus. Para testificar a nós que o que a palavra de Deus nos garante, nos diz, é que sim, vamos ter tribulações, vamos ter problemas, vamos passar por vales marcados por sombra e morte, mas nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor é conosco. Aquele que está dentro de nós é maior do que aquilo que está no mundo. O próprio Jesus prometeu isso para você: eu estarei com você todos os dias da sua vida, todos os dias. Nós vamos atravessar de mãos dadas. Então está diante da vida, aproveite os dias bons. Foi surpreendido pelo dia mau, agarra na mão de Deus, refugie-se no colo do Papai do Céu. Peça a Deus instrução, sabedoria, força, condições para encarar a vida. É inclusive a recomendação do apóstolo Paulo lá em sua carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 15. Aprenda a se alegrar com aqueles que estão passando pelos momentos de alegria. E ao mesmo tempo seja sensível e aprenda a chorar com aqueles que foram tomados pelos momentos de choro. E às vezes, como eu disse no início, nós vivemos tantos momentos de alegria quanto os momentos de choro numa mesma tarde. Numa mesma tarde. O celular está lá, toca e chega uma notícia que faz você sorrir, se alegrar, celebrar. 5 minutos depois chega uma outra ligação, uma outra mensagem que toma você e que faz você chorar. Aí surge a pergunta: peraí, é para ficar alegre ou é para ficar triste? As duas coisas. E por que as duas coisas? Porque você está vivo. Porque você foi dotado dessa capacidade sensitiva da vida, da existência. E quem está vivo sente. Está lá Jesus Cristo diante do sepulcro do seu amigo Lázaro e está chorando. E aí eu fico imaginando, e estou usando aqui a minha liberdade de pensamento e de reflexão, eu fico imaginando Pedro sendo Pedro, chegando do lado de Jesus Cristo, falando assim: Jesus, você está de brincadeira, não está? Você está chorando por quê? Eu já vi o Senhor ressuscitar.
Você está querendo mostrar o que para quem, Jesus? Se o Senhor der um clique aí, ele levanta. E aí eu fico imaginando Jesus com toda a sua elegância, colocando a mão sobre os ombros de Pedro, dizendo assim, Pedro, aprenda uma coisa, Pedro. O que eu sou capaz de fazer não pode nos furtar de experimentar do que está acontecendo conosco. Agora, Pedro, é hora de chorar. Não tem como ficar diante da morte e sorrir, não tem como. Quando a palavra for ressurreição, aí, Pedro, a gente celebra, aí a gente solta fogos, aí a gente dá hip, hip, urra. Mas agora, Pedro, agora, tem algo que me incomoda. E o que me incomoda? É que isso aqui não era plano do papai para todos nós, não. A morte é intrusa, ela veio tomar uma realidade que tinha sido definida por Deus, pelo papai, lá na eternidade. Então agora é hora de chorar. Nós vamos chorar, Pedro, porque a gente é gente. Nós vamos chorar porque não tem como lidar com essa situação aqui, senão colocando para fora o que está tocando o nosso coração, o que está tocando a nossa alma. Então, você, preste atenção e grave isso em nome de Jesus. Maturidade não é deixar de sentir. Maturidade espiritual não é olhar para a vida, encarar a vida, sem a percepção e a sensação daquilo que a vida gera sobre nós. A maturidade espiritual é exatamente saber sentir do jeito certo, na hora certa. É completamente diferente. Porque tem gente que vive a vida como se a vida fosse uma festa permanente. E as pessoas que trafegam pela vida, vivendo a vida como se a vida fosse uma festa permanente, perdem o contato com a realidade. Por outro lado, quem vive a vida como se a vida fosse um luto permanente, deixa de perceber e de usufruir dos presentes que Deus tem derramado sobre as nossas vidas e sobre as nossas histórias. Por isso, o primeiro conselho de Salomão para você e para mim é: perceba, perceba. Perceba o que Deus tem dado a você. Chore. Se é momento de chorar, chore. Chore as suas dores, chore as suas perdas, faça isso com honestidade. Sofra ao lado de quem está sofrendo. Chore com quem está chorando. Mas, ao mesmo tempo, tenha a disposição de visitar aqueles que têm hoje motivo para se alegrar. Vá lá, se alegrar com os que se alegram também. Olhar para a vida por outro prisma também. E aqui cabe um cuidado pastoral. Não se culpe se você precisar se recolher para chorar. Porque eu sei que paira sobre o universo evangélico brasileiro a ideia de que crente que é crente não sofre. Crente que é crente assim de verdade, esse aí não tem problema não. Porque do contrário pode investigar porque tem pecado oculto aí. Ó, você deixou de fazer alguma coisa aí, papai do céu está irritado com você. Aqui não. A palavra viva e eficaz, registrada nas Sagradas Escrituras, quando olhamos para os evangelhos, nós vamos aprender outra coisa.
Então, se você está passando por um tempo de luta, perdeu o apetite, perdeu o sono, ou se por um tempo você não tiver com a mesma capacidade produtiva que você tinha antes desse fenômeno, eu tenho uma coisa para dizer para você. Você está vivo. Você está viva. Dê glória a Deus por isso. Porque você está sentindo, você está percebendo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Agora, tome providências o mais rápido possível se você se encontrar preso tempo demais dentro desse quarto aí. Não é para você se refugiar na caverna. É para você sentir a vida, mas é para você voltar para a vida. Porque a vida acontece fora dos cobertores. A vida acontece fora da cama. A vida acontece fora da caverna. E às vezes a providência é buscar um profissional, é buscar uma ajuda, é iniciar um tratamento terapêutico. Às vezes a instrução mais adequada para o quadro sobre o qual você se encontra é receber uma medicação para que você reorganize o que está dentro de você, entendendo que isso também faz parte de uma vida bem vivida. Isso também faz parte de uma jornada espiritualmente saudável. Porque quem não percebe o tempo corre o risco de inverter os polos. O que é inverter o polo? É estar rindo quando tem que chorar e estar chorando quando tem que rir. E quando inverte os polos, gente, dá pane. Segundo conselho, decida. Deus nos criou à sua imagem. E uma das maneiras de você e eu refletirmos a imagem de Deus sobre as nossas vidas é usufruindo da capacidade de escolher. E você e eu, todos os dias, nós fazemos escolhas. Nós escolhemos as palavras que nós pronunciamos, nós escolhemos as atitudes que nós vamos empreender, os caminhos, as reações, as prioridades. E gostemos ou não, cada decisão que nós vamos tomando vai moldando aquilo que nós vamos nos tornando. Você e eu, hoje, somos exatamente fruto das decisões que nós tomamos até aqui. Por isso, a arte da decisão não é simplesmente um ato de inteligência. A arte da decisão é também um ato espiritual. Espiritual. Talvez você conheça alguém, ou talvez você mesmo, você mesma, tenha dito: deixa, dá o que tiver que dar. Eu já desisti. Deixa a vida me levar. Se tiver que ser, vai ser mesmo. Isso pode até, entre aspas, soar como espiritual, mas a Bíblia em nenhum momento vai chamar uma atitude dessas de uma atitude de fé. A Bíblia vai chamar isso de omissão. E Tiago vai nos dizer que pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado é saber o que deve ser feito e não fazê-lo também é pecado. Eclesiastes 11:4. Está lá de novo o nosso sapiencial conselheiro dizendo para nós o seguinte: olha, quem fica observando o vento não planta. E quem fica lá olhando para as nuvens não colhe. Ou seja, se você ficar esperando as condições perfeitas, você não vai começar nunca. Quem fica andando, ou na verdade, estacionado na vida, esperando ter todas as respostas, nunca vai dar o primeiro passo. Se você ficar esperando a vida decidir por você, você vai acabar entregando à vida, aos outros, as decisões que Deus projetou para que você mesmo, na sua capacidade pessoal, individual, tenha condições de decidir. Agora, tem um outro extremo. Há quem vive como se tudo dependesse apenas de si. Ou seja, o sucesso,
A jornada bem-sucedida é fruto exclusivamente do meu esforço, como se Deus fosse um mero espectador da sua existência. Ontem eu estava dialogando com uma pessoa, tratávamos sobre isso, e eu falava com ela. O problema nosso é que nós somos tão arrogantes, tão cheios de nós mesmos. Nós somos ensimesmados, que nós nos esquecemos que somos incapazes de nos colocarmos de pé sobre a nossa cama toda manhã. Ou alguém aqui tem a capacidade de autoexistência? Por favor, eu quero te conhecer. Porque nós só estamos aqui, só chegamos até aqui porque houve um fôlego de vida renovado sobre as nossas narinas. E nós não fizemos absolutamente nada para isso acontecer. O salmista lá no Salmo 127, verso 1, diz, olha, se o Senhor, Ele não edificar a casa, em vão é o seu trabalho, em vão é o seu esforço, em vão é o seu empreendimento. E existe aqui um erro dos dois lados. Primeiro, viver como se tudo dependesse de nós, aí vamos nos tornar arrogantes. Ou o outro lado da moeda é viver como se nada dependesse de nós. Aí vamos nos tornar passivos. E a vida cristã não é uma vida nem de arrogância, nem de passividade. A vida cristã é uma vida de dependência ativa de Deus. É entendendo que eu preciso empreender a minha jornada, a minha caminhada, com tudo aquilo que eu tenho nas minhas mãos, com as competências que eu recebi, com a liberdade que eu possuo, consciente de que eu vivo, existo e me movo diante dos olhos de Deus, e que tudo aquilo que eu faça para agradar o coração de Deus. Então eu vou lá plantar. Depende de mim, eu vou lá plantar. Agora, quem dá o crescimento? É Deus. Então vamos abaixar a bola. Vamos colocar o pé no chão e entender o seguinte, tem coisa que eu faço, mas tem tantas outras que eu dependo da graça de Deus. Você pode plantar. Agora, vá Deus não gerar vida naquilo que você jogou debaixo da terra. Você vai ficar ali. Cresce, levante, vai ficar ali, porque não vai acontecer. Nós trabalhamos, nós empreendemos os nossos dias, as nossas competências, mas quem nos sustenta não somos nós mesmos, é Deus. Nós decidimos. E o ideal é que no processo de decisão a gente vá caminhando, confiando que Deus está conosco em todo o tempo, agarradinho e agarradinha na mão de Deus, convidando Deus para participar daquilo que estamos fazendo. Porque Deus está fazendo algo extraordinário. A pergunta é, estamos participando daquilo que Deus está fazendo? Porque do contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo. Do contrário, nós estamos sobrevivendo. E sobrevida não é vida. Cuidado para você não estar empreendendo os melhores anos da sua vida, toda a sua energia naquilo que passa. Passa. Eu e Natália temos conversado nos últimos tempos, trazendo reflexão à nossa casa sobre isso. E nós precisamos fazer isso de tempos em tempos, parar, realizar uma autoanálise, uma autocrítica sobre como estamos conduzindo as nossas vidas. Em que estamos envolvidos? Estamos dedicando a nossa energia, o nosso cognitivo, a nossa saúde, em quê? Então não adie conversas que precisam ser realizadas hoje. Não deixe para amanhã decisões que Deus espera que você tome hoje. Não se acovarde diante da vida. Tenha coragem, tomada pelo poder do Espírito Santo de Deus, de olhar para a vida e responder à vida. Não fique passivo e passivo, esperando que a vida resolva tudo aquilo que exige de você posicionamento. Porque uma das coisas que eu aprendi é que o plano de Deus, na soberania de Deus, vai acontecer. Não depende de mim nem de você. Vai acontecer. A pergunta é,
Eu estou alinhando a minha vida, a minha história, a minha jornada, os meus anos de existência a isso. Terceiro conselho. Dependa. Dependa de Deus. Perto do fim do livro, depois de Salomão refletir sobre a vida, sobre a alegria, sobre as dores, sobre as conquistas, sobre os mistérios, ele faz um apelo. Lembre-se do seu Criador. Em outras palavras, não passe pela vida sem Deus. Isso é um desperdício. Isso é pecado. Isso é uma afronta ao ousado amor de Deus que nós cantamos aqui nessa manhã. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Não deixe Deus fora da sua existência, não deixe Deus fora da sua casa, não deixe Deus fora das suas decisões, não deixe Deus sequer fora dos seus dias maus, dos seus dias de dor, dos seus dias de perda, não deixe Deus fora da sua vida. Tem gente que quando sofre, se afasta de Deus. Eu conheço vários, alguns inclusive passaram por aqui. Só que Salomão nos ensina o contrário. Leve a sua dor para Deus. Mesmo que seja para dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo é nada. Deus está doendo. Como está doendo? E eu estou tentando compreender por que disso. Então, mesmo que seja para você chegar diante do colo do Papai do Céu e fazer perguntas para as quais você não tem a capacidade de encontrar resposta, mas vá lá, se entregue, se renda. Porque uma das coisas que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, muito especialmente nos Salmos, é que Deus, Ele não se escandaliza, nem se assusta com corações sinceros. Rasgue o seu coração diante de Deus. Fale para Deus o que está passando dentro da sua alma. Porque essa é a relação pai-filho, filho e pai. O que incomoda o coração de Deus não é uma vida repleta de lágrimas, de dor, de grito, de angústia, de agonia. Que inclusive fala alto com o próprio Papai do Céu. Deus não se incomoda com isso. Sabe o que de fato incomoda o coração de Deus? É um silêncio distanciado. É uma vida escanteada. Por quê? Porque nós, você e eu, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos aprender a usufruir da nossa relação com o Papai do Céu. Por quê? Porque toda vida onde Deus não entra é uma vida que perde o sabor. Se você não deixar Deus entrar na sua história, na sua realidade, nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas vitórias. Opa, vamos lembrar disso, porque tem a turma de que quando tem dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, para que eu preciso de Deus? Deixe Deus participar da sua história. Nós podemos conquistar muitas coisas, nós podemos realizar sonhos, nós podemos usufruir de uma jornada profissional exuberante, nós podemos formar uma linda família, nós podemos subir a escada do sucesso, podemos receber reconhecimento, mas sem Deus, nem as nossas maiores conquistas darão sentido à nossa existência. Não mesmo. Eu já disse isso aqui. Na minha jornada até aqui, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas extremamente ricas. Gente que não conta dinheiro. Você sabe gente que não conta dinheiro?
E algumas dessas pessoas, elas são tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que essas pessoas têm, sabe o que é? Dinheiro. Isso. Pelo menos eu tenho um prestando atenção na mensagem. É Deus quem dá significado à nossa existência. É Deus que vai transformando a nossa obrigação em propósito. Propósito. Por que você faz o que você faz? Homens, se você não tem tido oportunidade, eu sei que alguns aqui têm uma lida profissional que impede de estar aqui nos nossos encontros alfa. Nós estamos há 7 meses refletindo sobre quem você é, além daquilo que você faz. A nossa igreja, pela graça de Deus, tem oportunizado homens e mulheres a olharem para si mesmos, para identificarem os seus papéis, se encontrarem no meio de tudo isso e descobrirem uma forma de viver a vida cheia de significado. Então, cuidado para que você não esteja sendo tomado e furtado de viver os propósitos, a vontade, os desígnios de Deus para você, porque você está ocupado demais com aquilo que a ferrugem toma, o ladrão toca, que o tempo há de consumir. Quando não, quando a gente partir, vão sair entre socos, tapas, para decidir quem vai consumir tudo aquilo que você gastou uma vida para conquistar. Que o mesmo autor sapiencial vai nos lembrar. Lembre-se de que não tem nada novo sobre a terra e sobre os céus. Você não é a última bolacha do pacote de biscoito celestial, não. Nós precisamos entender isso. E quando a gente entende isso, e quando a gente submete a nossa vida, a nossa jornada nas mãos do Papai do Céu, a gente começa a experimentar de uma esperança onde a marca que predominava era do desânimo. Quando nós começamos a andar pela vida de mãos dadas com o Papai do Céu, Ele vai derramando sobre nós o vinho novo. Dentro de nós, quando nós, naquele exato momento, achávamos que estava tudo acabado, cessado. Aí Ele vem e nos surpreende, porque esse é o Papai do Céu, o Deus que nos surpreende. E haverá momentos em que você e eu, andando pela vida, não saberemos absolutamente o que fazer. Que decisão eu vou tomar? Qual caminho eu vou percorrer? Aqueles momentos, e nós temos autoridade para falar sobre isso, né? Que é como se nós estivéssemos entrando no russo. Quem está ouvindo a gente aí na gravação, russo é uma forma carinhosa que os petropolitanos chamamos a neblina. É como se você estivesse entrando numa neblina, mas com a capacidade ainda de continuar caminhando. Mesmo sem ter a habilidade de enxergar 1 metro à frente. Você precisa continuar caminhando, mas você não consegue enxergar 1 metro à frente. Talvez alguns estejam exatamente assim hoje. Entraram aqui na neblina da vida, sem referência, sem resposta, sem direção. É exatamente em momentos como esse que a dependência deixa de ser um conceito. É exatamente em momentos como esse que a dependência se torna uma experiência espiritual. É entender que, sim, haverá momento na vida em que eu serei incapaz sequer de enxergar 1 palmo na minha frente. Mas nessas horas, eu posso confiar, porque o meu Papai do Céu está comigo. E aí é exatamente nessa hora que eu preciso me ajoelhar, rasgar o meu coração e levantar a minha mão, tocar na mão do Papai do Céu
que há de me levantar, há de me conduzir, e juntos vamos passar pela neblina, seja ela qual for, pelo russo, seja ele qual for. Porque quando nós olhamos, inclusive, para o próprio Jesus, nós vemos alguém que aprendeu a atravessar os tempos da vida. Estava lá na festa, soube usufruir dos tempos de alegria. Mas, ao mesmo tempo, foi tomado por situações e circunstâncias que fez ele mesmo chorar. Tempos em que ele teve que ficar recluso no alto de uma montanha, longe das pessoas que o perturbavam, em silêncio. Ao mesmo tempo, ter que encarar a realidade do confronto, do açoite, da morte, até que então pudesse usufruir do tempo da ressurreição. Então, por isso, quando nós nos ajoelhamos, quando nós nos rendemos, rasgamos o nosso coração diante do Papai do Céu, nós não estamos diante de alguém que simplesmente sabe o que é dor, porque sabe de todas as coisas. Não. Quando nós nos colocamos diante de Deus de joelhos, nós estamos nos colocando diante daquele que sabe, porque encarou a vida exatamente como você está encarando. Só que ele disse o quê? Eu venci. E juntos, nós somos mais do que vencedores. Você em Cristo é mais do que um vencedor. Você em Cristo é mais do que uma vencedora. Acredite nisso. Nós estamos nos aproximando daquele que conhece cada estação da existência humana. Nós estamos nos rendendo diante daquele que caminha conosco em todas as estações, sejam elas quais forem. Você não está entregue ao acaso. Você é filho de Deus, filha de Deus. Papai do céu te ama. Passe diante do espelho hoje e diga isso para você. Papai do céu te ama, lindão. Papai do céu te ama, lindona. Ele revelou o seu amor através de Cristo Jesus. O autor aos Hebreus afirma que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer, demonstrar a sua fé, rendido à sua existência, para que então receba dele com graça, amor e misericórdia a recompensa que só ele pode dar. E quantas vezes você e eu fizemos exatamente essa oração? Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu não consigo discernir o que está diante de mim. Mas Deus, mesmo sem entender, eu continuo confiando. Mesmo sem entender, eu me ajoelho diante de Ti e invoco sobre a minha vida a Tua graça. Eu busco, em nome de Jesus, o Teu favor. Eu abro, Deus, a porta do meu coração para que o Senhor entre, faça habitação e gere a transformação que precisa ser realizada sobre a minha vida. É isso que significa depender de Deus. Não é simplesmente vir aqui aos domingos. Não é simplesmente tentar encontrar todas as respostas. Depender de Deus é exatamente você saber descansar no colo de Deus quando você não tem resposta para nada. É confiança. Confiança. E quando eu termino de ler o Eclesiastes, eu tenho a impressão de que Salomão está nos dizendo 3 coisas muito simples. Lembra da primeira? Perceba o tempo que você está vivendo, é um tempo de dor, reconheça, é dor. É um tempo de alegria, reconheça, é alegria. Em seguida, decida, assuma diante de Deus a responsabilidade de encarar essa realidade aí. Pare de ficar fugindo. Pare de ficar só se lamentando, saia do quarto, vá viver a vida. Não entregue as decisões que Deus colocou sobre você para a vida, para os outros. Ah, é papai e mamãe. Ah, é o governo. Ah, é o patrão. Não! Bata no peito e diga, eu quero assumir a responsabilidade e peço em nome de Jesus que o Senhor me dê instrução, sabedoria, iluminação. E terceiro, vá para a vida dependendo de Deus. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinha. Leve Deus para os seus dias bons. Leve Deus para as suas situações extremamente difíceis, para os seus dias desafiadores. Leve Deus para aquelas decisões que parecem pequenas, insignificantes, mas deixe Deus participar da sua vida. E talvez chegamos ao final dessa reflexão e Deus já tenha mostrado para você onde você precisa ajustar, onde você precisa corrigir. Talvez você tenha parado de perceber. Talvez você esteja preso há anos na mesma estação. Sai daí! Sai daí! Vem para a luz, vem para o colo do Papai do Céu, se refugie nele, se lance nele.
Talvez você tenha entrado aqui vivendo dias extremamente difíceis, porque você tem que tomar uma decisão. Mas você está aí parada, esperando que a vida decida por você. Não faça isso. Ou talvez você esteja com a alma sobrecarregada, cansado e cansada, carregando um peso que não é para você carregar. Lembra das palavras de Jesus? Vem a mim, você que está sobrecarregado, você que está cansado, cansada, e eu vos aliviarei. Me dá esse fardo pesado aqui, que eu vou colocar sobre você o fardo leve. Pare de ficar tentando controlar a vida, você não tem essa habilidade, essa competência. Entregue na mão de Deus. Hoje talvez seja exatamente o dia em que você precisa realinhar o seu coração, voltar para o colo do Papai do Céu, abrir novamente a porta da sua vida e dizer: Deus, entra, faça algo novo, transforma, me cure, me liberte. Porque no final, não é a ausência de dor que vai definir uma vida bem vivida. Sabe o que vai definir uma vida bem vivida? É a presença de Deus conosco durante todo o tempo da nossa vida. E é isso que eu quero que você faça agora. Agora. Pegue a sua vida, pegue os conteúdos do seu coração e vá agora lá para o colo do Papai do Céu. E perceba o tempo. Peça a Deus aí onde você está sabedoria para que você possa discernir os tempos, para que você possa depender dele. Então eu quero convidar você a fechar aí os seus olhos e ter agora a oportunidade de responder àquilo que Deus falou com você nesta manhã. Porque Deus falou com você nesta manhã. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei Deus falou com você nesta manhã. Então se renda. Talvez chegou a hora de você sair de dentro desse quarto existencial, sair de dentro dessa caverna existencial. Chegou a hora de você ir lá para o colo do Papai do Céu. Vá para lá agora. Vá para lá. Percebendo o que está acontecendo ao seu redor. Discernindo. Mas ao mesmo tempo confiando. De que você é um filho amado, de que você é uma filha amada. Deus, nós estamos diante da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. E nós fomos lembrados nessa manhã de que há tempos que nós não controlamos, de que há na nossa jornada dores que nós não entendemos, de que há nessa caminhada que realizamos sobre a existência pesos que somos incapazes de carregar sozinhos. Então, ensina-nos, ó Deus, a perceber os tempos que estamos vivendo. Que Teu Espírito abra os olhos de cada vida que aqui se encontra, ou que é alcançado e alcançada por essas palavras, para que tenham a habilidade de entender os tempos, de discernir o que fazer com muita sabedoria, mas sobretudo de depender do Senhor, seja qual for a estação que esteja passando. Livra-nos, Deus, da omissão. Livra-nos, Deus, da arrogância. Livra-nos, Deus, do medo. Que Teu Espírito sustente agora os cansados. Que Teu Espírito agora console aqueles que estão aflitos. Que o Teu Espírito toque e desperte aqueles que estão acomodados. E que o Teu Espírito renove sobre todos nós a esperança que há em Ti. Em Ti. Caminha conosco, Deus, em todos os dias da nossa existência. Nós não queremos desperdiçar os nossos dias. Nós não queremos desperdiçar os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Abra os nossos olhos, Deus. E ajuda-nos a viver uma vida bem vivida. De mãos dadas com o Senhor. Sustentados pelo Senhor. Surpreendidos pelo Senhor.
Esse é o desejo do nosso coração. Essa é a oração que nós fazemos como filhos, como filhas do Senhor. E nós a fazemos não porque há em nós méritos. Nós a fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. A expressão do teu amor sobre as nossas vidas. Em nome dele, que a tua bênção repouse sobre nós. Em nome dele, acolha tudo que foi colocado diante do Senhor nessa hora. Em nome dele, cure. Em nome dele, liberte. Em nome dele, renove. Em nome dele, faça algo novo em nós. Em nome dele, nós nos consagramos. Em nome dele, nós nos rendemos. E em nome dele, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de participarmos daquilo que o Senhor está fazendo. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.